você. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Algumas pessoas conhecem a Lu, outras pessoas conhecem a mim, então eu vou me apresentar e depois eu passo a palavra para a Lu. Meu nome é Janaína Sauer Rosa, eu sou aromaterapeuta, sou terapeuta holística há mais de 10 anos e sou a idealizadora do Espaço Rosa de Luz, que hoje virtualmente está recebendo a Lu, mas que vamos receber no nosso espaço físico, o Círculo de Mulheres, né? Então eu quero dar as boas-vindas à Lu, as boas-vindas a todo mundo que está chegando no nosso espaço e que, se possível, um dia, né, mesmo quem está longe, mas está acompanhando aí, seja o meu trabalho ou da Lu, e o nosso agora em conjunto, e que um dia vocês possam nos visitar fisicamente também, tá bom? Lu, bem-vinda, a noite é sua, por favor, fique à vontade. Então, agora, oficialmente, né, sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindas a esse círculo virtual e que vocês se sintam acolhidas, pelo menos por enquanto que estivermos aqui, né, em círculo, né? Eu vou me apresentar um pouquinho, então, eu tenho uma longa história aí de idas e vindas, mas a minha base, né, a primeira formação foi em biologia. Eu trabalhei como editora durante 15 anos dentro de uma editora, surtei, e aí, por causa desse surto, né, depois, por causa de um burnout, eu fui para a área terapêutica. E aí eu fui fazer várias graduações, pós-graduações, formações, primeiro para tentar me entender, e aí depois a gente vai começando a entender qual é o nosso propósito por aqui, né? Vai começando a entender que na cura do outro está a minha cura. E o feminino vem nisso, o círculo de mulheres vem nisso, vem buscar a minha cura, vem buscar a minha cura como mulher, como ser humano. E eu comecei a entender, então, que eu vim para ajudar outras pessoas, para ajudar a pessoas, facilitar grupos, tanto como terapeuta, então eu atuo como terapeuta, à base da psicologia transpessoal, com aromaterapia, fitoterapia, arteterapia, florais, e também trabalho com grupos, né? Trabalho na condução de círculos de mulheres, trabalho, né, as danças circulares, também à base das danças circulares. Muito bem, mas então, o nosso tema de hoje é o Círculo de Mulheres. E muita gente me pergunta, então, né, o que que é Círculo de Mulheres? Porque a gente teve um boom por aí, né? Então, começaram a acontecer muitas formações, acontecer muitos círculos se formando de círculos de mulheres, e houve também um pouco de mistura, um pouco de confusão. Então, eu gosto de começar dizendo que não é um círculo de mulheres. Então, a proposta de um círculo de mulheres não é só um encontro de amigas que vão sentar, conversar, fugir dos problemas, fofocar, falar mal dos outros, ou então vir e começar a pedir conselhos, né? Então, a proposta de um círculo de mulheres, ele é um ambiente arquetípico. Então, o que que eu quero dizer com ambiente arquetípico? Desde que o ser humano se juntou num grupo, desde que o ser humano começou a se reunir em grupos, eles começaram a se reunir num círculo. Então, juntava-se num círculo para conversar, para contar sonhos, para festejar, para cuidar dos mortos, para falar da colheita, para falar. Tudo era feito no círculo, em volta de uma fogueira, em volta de um círculo, né? Ali acontecia tudo. E, naturalmente, por exemplo, houve uma divisão das mulheres ficarem mais juntas, ou por causa que estavam grávidas, ou porque estavam cuidando de filhos, ou porque acabavam se reunindo umas para cuidar das outras. E daí, se a gente vai buscar na história, temos a Tenda da Lua, né, que fala dos indígenas, das mulheres, que era a tenda que só as mulheres podiam entrar ali, que é onde elas menstruavam. Se a gente pegar a história, tem a Tenda Vermelha, que era só onde as mulheres, onde só as mulheres poderiam entrar ali, era onde elas menstruavam e cuidavam e tinham o parto, o puerpério. Então, eram locais sagrados das mulheres. Então, as mulheres, elas naturalmente estavam juntas.
Então, por isso que o Círculo de Mulheres é um ambiente arquetípico, porque a gente retorna a esse natural de estarmos juntas, né? Existe uma frase muito forte que é mulheres curam mulheres. A gente precisa estar com mulheres, a gente precisa trocar, ouvir histórias de mulheres, entender o que a gente sente a partir das mulheres. Eu, como mulher, não me sinto apta a falar de casos e de questões masculinas, porque eu não tenho um corpo masculino, porque eu não tenho hormônios masculinos. Mas eu tenho, sim, menstruação, eu tenho menopausa, eu tenho climatério, eu tenho um lugar de fala de mulher. E aí a gente pode fazer essa troca, né? E na história, se a gente for aprofundar e falar de patriarcado, matriarcado, isso vai longe. Mas na história, as mulheres se separaram. As mulheres viraram competidoras, elas começaram a competir umas com as outras. Elas começaram a ser colocadas umas contra as outras. E esse retorno do círculo de mulheres nos traz de novo para o mesmo lugar, de que pensamos da mesma forma. Não somos melhores nem piores que os homens, nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes, nós sentimos diferente. Não existe uma competição de homem e mulher, a gente não está aqui para se reunir para ir contra eles, né? A gente está aqui para se fortalecer como mulher. Existe uma história que a gente compara que é assim, se uma mulher entrar num ambiente escuro, ela vai dizer, nossa, está escuro aqui. E se um homem entrar num ambiente escuro, ele vai dizer, acende a luz. Onde que acende a luz? Então, é o mesmo ambiente com duas formas diferentes de olhar para o problema. A mulher sente, ela é acolhedora, o homem é ação. Então, a gente não está aqui para dizer que nós somos melhores ou piores que eles, nós somos apenas diferentes. E é na nossa igualdade que a gente vai trocar, que a gente vai falar de questões que são nossas. O Círculo de Mulheres, ele é um ambiente seguro. Ele é um ambiente onde você pode dizer aquilo que sente, pensa, sabe? E você vai ser acolhida por isso, né? Você vai ser acolhida por outras mulheres que estão ali e passam ou passaram por aquilo que você está falando. E a partir daí, a gente pode encontrar um caminho. Ele é um ambiente acolhedor, então, para você se sentir segura, você vai ser acolhida ali. E ele é um ambiente terapêutico, né? Quando eu brinco que ele não é só um grupo de amigas se reunindo, é porque ele tem um propósito. Ele foi pensado por um propósito, ele foi pensado por um tema. Ele tem começo, meio e fim. Ele te leva a algum lugar. Então, existe uma pessoa que está conduzindo para te levar para algum lugar, para te mostrar algo, para fazer você despertar para algo, para fazer você sentir algo. Então, existe um propósito, é um ambiente terapêutico por causa disso, porque ele te leva a um propósito. Muito bem. E aí, quando a gente fala de círculos de mulheres, existem muitos. Eu brinco até que é como religião, né? Você vai encontrar diferentes caminhos para falar a mesma coisa, porque existem pessoas diferentes que entendem de formas diferentes. Então, é preciso fazer escolhas. Então, você vai encontrar círculos de mulheres ligados ao sagrado feminino, assim como a Vanessa estava falando, né, da benção do útero, né? Então, ligado a essa questão do útero, do sagrado feminino. Você vai encontrar círculos de mulheres ligadas a arquétipo, então pode ser ligado às deusas, pode ser ligada à bruxa anciã, à mulher. Então, existe uma escolha para os arquétipos. Existem aqueles que são ritualísticos, então se encontram em épocas de lua cheia, de lua minguante, de lua crescente, de lua nova, para fazer rituais. E também é um círculo de mulheres, né? Vai se reunir por um propósito. E existem os terapêuticos, que é a minha escolha, né? Por causa da minha formação terapêutica, eu escolho usar ferramentas de terapia para trabalhar no círculo de mulheres. Então, eu escolho fazer um círculo terapêutico. E aí, dentro das minhas escolhas, né, eu posso falar de todo o escopo que eu fico pensando quando eu monto um círculo de mulheres. Então, a base dos autores e autoras, por exemplo,
É lógico que isso não fica explícito para quem participa de um círculo de mulheres, é só para entender o embasamento desse círculo, né? Mas o embasamento na parte do Jung, da psicologia junguiana ou da transpessoal. Então, na AIT, eu vou trabalhar questões de emoção, de intuição, de sensação. Trabalho com arte-terapia, trabalho com mandalas, com desenhos, com argila. Então, dependendo do tema que estamos trabalhando, vamos sim trabalhar com arte-terapia. Dependendo do círculo, dependendo não, o círculo sempre tem uma dança circular. Acaba sendo algo meio fixo. Então, é preciso dançar. Por quê? Porque eu preciso movimentar esse corpo, eu preciso conhecer esse corpo, eu preciso entender o que meu corpo é capaz de fazer. A gente vive um momento muito sedentário, né? Apesar de fazer academia, apesar de fazer caminhada, a gente acaba ficando muito tempo sentada e acaba perdendo a conexão com esse corpo físico, acaba perdendo a conexão do que meu corpo está me transmitindo, o que o meu corpo está querendo dizer. E isso eu estou falando de corpo físico, eu estou falando do corpo mental, né? O que eu estou pensando? O que isso me leva a pensar? O corpo emocional, então, desencadeia aí um monte de emoções, né? Os corpos estão muito ligados, né? O vibracional também. Então, assim, eu passo por um estresse físico, vai atingir o emocional, ou o contrário, né? Eu passo um estresse emocional muito forte, eu acabo ficando doente, né? O que tem? O que está relacionado aí, né? O que faz a gente adoecer? Às vezes a doença não começa no corpo físico, às vezes a doença começa no corpo emocional, começa no corpo mental. Um excesso de pensamentos pode me levar a ficar doente. Então é preciso eu entender essa relação do meu corpo nesses níveis. E entra também a espiritualidade, é óbvio, eu não estou falando de religião, eu não estou entrando no mérito de qual religião trabalhar, eu estou falando de espiritualidade, que é diferente de religião. Espiritualidade é acreditar que existe algo maior, né? É que existe algo que permeia esse campo físico, né? Não importa a tua crença, não importa, a gente não vai entrar no mérito de crença nenhuma aqui, mas é entender que existe sim algo maior. E entrando aí a aromaterapia, os florais, as ervas, dependendo do que está sendo trabalhado. E o mais importante desse processo terapêutico em grupo é que a partir disso eu posso identificar questões para levar para a terapia pessoal, né? Então, se você já tem um acompanhamento de terapia, se você precisa de um acompanhamento de terapia, o que isso vai despertar em você? Talvez seja ali um despertar, né? E que você vai pegar essa questão e vai levar adiante, e vai aprofundar. E aí sim, individualmente, é possível aprofundar. Outra questão que eu gosto de falar muito são os acordos, né? Então, quem já fez círculo de mulheres comigo sabe que a gente sempre começa com a historinha do que é um círculo, de onde veio o círculo, por que é importante o círculo, e quais são os acordos que a gente faz ali. Porque é importante que isso seja claro para quem está conduzindo e para quem está recebendo, para sentir essa segurança. Então, o primeiro acordo é da confiança. Existe uma frase que a gente fala que é: o que é dito no círculo fica no círculo. Porque eu tenho o direito de falar da minha história, mas eu não tenho o direito de falar da sua história. A sua história é sua. E se ela foi dita ali, ela pertence ao círculo, ela não pertence a mim. Então, com isso, as pessoas se sentem confiantes de dizer aquilo que sentem e pensam, porque elas sabem que ali existe esse voto de confiança. Mais tarde, se eu quero levar isso para uma questão para uma terapeuta, eu posso, porque eu sou a dona dessa história. Mas eu jamais vou poder contar a história de outra pessoa, porque ela não me pertence. E ela não pertence às outras pessoas, ela só pertence àquela pessoa. E com isso a gente também desenvolve o acolhimento. Então, esse ambiente permite que essa pessoa se sinta confiante para dizer aquilo que pensa e sente, né? Não existe julgamento, né? Ninguém está ali para julgar ninguém.
estamos ali para ouvir, estamos ali para acolher, estamos ali para aprender, para se conhecer, mas não para julgar, né? O próximo item, ele está escondido, o protagonismo. O protagonismo diz que eu sou dona da minha história, né? Eu estou ali para falar sobre o que eu fiz, o que eu falei, e não o que fulano fez comigo, e não o que fulano falou aquilo. Então, não é o que fizeram para mim, mas como eu me senti com o que fizeram para mim. Eu sou protagonista da minha história, eu não sou vítima, né? Então, existem escolhas. Eu costumo dizer que a gente tem escolha o tempo todo. A partir do momento que a gente abriu o olho de manhã, a gente tem uma escolha. Ou eu volto a dormir, ou eu levanto para fazer tudo que eu tenho para fazer. E para cada escolha existe uma consequência. Então, o tempo todo nós fazemos escolhas, e o tempo todo nós abrimos mão de algo para escolher outra coisa. E quando a gente começa a ser protagonista da própria história, a gente começa a entender quais são as nossas escolhas. E quando alguém me diz assim, ah, mas eu não tinha escolha. Sim, você tinha, só que a consequência daquela escolha era tão pesada, era tão grande que você não dá conta. Então é preferível escolher outra coisa. Então, a gente sempre tem escolha. A gente sempre está ali para escolher. Então, a gente é protagonista da própria história, a gente não é vítima. E ali a gente se coloca como protagonista. A gente vai falar das histórias, vai falar do que está sentindo, mas num papel de que eu estou falando da minha história, e não da coitadinha, da vítima. A comunicação é muito importante, a forma que eu falo, né? A gente trabalha com a comunicação não violenta, né? A gente tenta não agredir ninguém, a gente tenta controlar o que está falando, como vai falar, todas, né, ali no grupo. A gente começa a desenvolver essa comunicação mais amorosa, mais afetiva, mais cuidadosa, quando está se comunicando com as outras pessoas. Isso é um exercício. Ninguém ensina na escola nada disso. A gente não aprende quando é criança nada disso. E muitas vezes na família a gente aprende o contrário, né? Porque os pais, eles oferecem tudo de melhor para a gente, o que eles têm de melhor, mas às vezes eles receberam aquilo. E a gente precisa entender, né? Precisa olhar para isso e começar a quebrar o ciclo, a fazer diferente, a se comunicar de forma diferente, a ser responsável pelo grupo, a ser responsável pelo que estamos ali. Então, por exemplo, faz parte da responsabilidade eu cuidar do tempo que eu uso no grupo quando eu falo. Então, se eu estou num grupo imagina, num grupo de 20 pessoas, se cada pessoa falar 10 minutos, acabou. Não existe mais círculo, não existe mais atividade. Eu não posso dominar o tempo, eu preciso ceder espaço para outras pessoas. Eu preciso entender que eu faço parte daquele grupo e que eu sou também responsável por cuidar daquele grupo, por cuidar das pessoas daquele grupo. E isso como pertencente ao grupo também, cada uma que pertence ao grupo, cada uma que está ali. A liberdade, lógico que é um grupo terapêutico, vão ser propostas algumas atividades e você tem liberdade de dizer, não, não quero fazer. Eu sempre coloco que é um convite, não existe uma obrigação, é um convite para fazer. Você tem a liberdade de dizer não, mas é óbvio que, como é um grupo terapêutico, eu vou precisar entender por que não. O que te faz não querer fazer aquilo? O que te bloqueia a não fazer aquilo? Então, é um grupo terapêutico nesse sentido também. Existe o convite, você é livre para fazer ou não a atividade, mas como você é responsável por isso, como você é protagonista dessa história, a gente vai querer entender, como terapeuta, por que você não quer fazer aquilo, né? Por que que soa ruim fazer aquilo? Qual é o medo que está por trás disso? Outro item, outro acordo que é importante é a escuta. Existe um objeto no xamanismo que é o pau que fala, né? O talk stick, né? Stick talk, uma coisa assim.
Como a gente trabalha com mulheres, eu costumo levar uma concha, então é a concha que fala, né? Porque é um objeto que, na tradição indígena, quem fala é só quem está com aquele objeto na mão. Por quê? Porque quando a pessoa está falando, todas as outras estão prestando atenção. Então, enquanto eu não tiver aquele objeto na mão, eu não posso falar, eu só posso ouvir. E com isso, eu dou toda a minha atenção para a pessoa. E a pessoa se sente acolhida, se sente presente, se sente ouvida, porque muitas vezes a gente não para ouvir as pessoas. A gente está no automático. A pessoa está falando e você está fazendo outra coisa, né? Então, a pessoa ali, ela é ouvida, existe a escuta. Então, é esse acordo da concha que fala. Então, as pessoas só falam quando ela está com a concha na mão. E um item também que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas é a empatia, né? Que é diferente de sentir a dor do outro. Eu não preciso sentir a dor do outro, mas eu preciso entender a dor do outro. Eu preciso dar valor para isso, dar valor para a fala da pessoa, entender que talvez a dor dela seja diferente da minha, que seja um nível diferente, mas existe uma dor e ela precisa ser respeitada. Então, um acordo que a gente tem é esse de empatia, de eu olhar com empatia, de eu entender o que a pessoa está falando. Então, esses são os acordos que são sempre lembrados em todo o círculo. Muito bem. E aí, esse ciclo que eu fiz a proposta esse ano, veio muito forte trabalhar os chakras, né? Então, a proposta desse ano são 9 encontros. A gente começa com o primeiro encontro de alinhamento, então é um momento da gente entender como estão, né, como estou alinhado energeticamente, como que eu estou me conhecendo. É um primeiro encontro de autoconhecimento e de alinhamento. A partir daí, por mês, a ideia é trabalhar um chakra, né? Então, para quem não sabe o que é um chakra, os chakras, eles são centros de energia, né? Eles normalmente são. A gente fala dos 7 chakras principais, né? A gente tem mais outros chakras secundários, mas a gente trabalha os 7 chakras principais, que estão alinhados mais ou menos na coluna, como está na ilustração. A gente começa a contar de baixo para cima, né? Então, o chakra básico é o primeiro, o chakra umbilical o segundo, o chakra do plexo solar o terceiro, mais ou menos ali na boca do estômago. O quarto chakra é o cardíaco no coração, o quinto chakra na garganta, o laríngeo, o sexto chakra, o frontal, ou ágina, que é o terceiro olho, e o da coroa, que fica acima, né? O da coroa voltado para cima e o chakra básico voltado para baixo. Então, esses centros de energia, eles trabalham energeticamente, eles influenciam muito a questão de algumas glândulas. Então, cada chakra ele está muito relacionado com as glândulas. E se a gente falar que emoção atua no corpo físico, nas glândulas e vice-versa, a gente entende essa importância de você entender o que é um chakra, onde ele está, como trabalhar para equilibrar. Então, se eu percebo, por exemplo, que eu tenho o primeiro chakra que está desequilibrado, esse primeiro chakra ele é muito importante para o nosso aterramento, né? Para a nossa presença nesse mundo, estarmos presentes nesse mundo. Às vezes a gente vive lá, né, no mundo espiritual, lindo, maravilhoso, sempre flutuando, né? Lindo, lá em cima. Mas e aí? E o nosso plano físico? A gente vive num mundo terreno, a gente vive num mundo material. E aí? E aí, como é que é trabalhar, né, com a cabeça lá linda, maravilhosa, pensando lá em cima? Então, o ideal é a gente ter tudo isso equilibrado, né? Por exemplo, muita gente tem problema de dor de estômago, né? Então, ali no plexo solar, né? Como é que é a influência da emoção ali, né? Então, às vezes a gente entra num lugar e toma aquela pancada no estômago. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo lidar com essa emoção? Como é que eu consigo equilibrar esse chakra? Então, para isso, eu preciso entender um pouquinho o que que é minimamente e entender como que eu trabalho isso. Então, que atividade que me leva
a equilibrar esse chakra. Então, por isso que eu achei importante trabalhar isso esse ano. Então, um primeiro encontro para fazer esse primeiro alinhamento, depois um chakra por mês, fazendo atividades para cada chakra, trabalhando a energia desse chakra cada mês. E lá no último encontro, no nono encontro, a gente faz o encerramento de novo, esse alinhamento, e faz o encerramento. E muitas pessoas me perguntam assim, então, mas então é obrigatório participar de todos? A gente não obriga ninguém, né? Então, assim, não é obrigatório nada. Mas a gente sugere, né, convida que sim, porque cada encontro ele tem um começo, meio e fim. Mas ele faz um complemento com o seguinte. Então, se eu estou dizendo que vai trabalhar cada chakra, ele no final vai reunir tudo, então, olha só, quem participa de todos os encontros vai ter um benefício legal aí de trabalhar tudo isso. Então, participar de um é legal, de dois é bom, participar de todos, ok, né? Bem interessante para o teu desenvolvimento aí no ano. E aí você vai se avaliando, o que que você aprendeu, o que que é importante para você, né? Outras questões assim que eu gosto de colocar muito e que são escolhas e ao mesmo tempo eu falo que são mitos, né? Então assim, são palavras que estão na mídia, que todo mundo fala, que todo mundo usa, mas que eu gosto de esclarecer algumas coisas. Então assim, a primeira delas é o empoderamento. Então fala-se muito de empoderamento feminino, né? Que a mulher tem que ser empoderada, assim, mas o que que é o tal de empoderamento, né? O que que é esse tal de empoderamento feminino? E na minha leitura, primeiro é o compromisso com você mesma. Então, assim, o que que você quer para você, né? Qual é o teu compromisso com você? O que que você quer para o seu desenvolvimento? E o verdadeiro empoderamento é você saber o que você quer e o que você não quer. Porque muitas vezes a gente se perde nas escolhas dos outros, nos desejos dos outros, e não sabe exatamente o que você quer e o que você não quer, o que você gosta e o que você não gosta. E isso eu falo de experiência, assim, de terapia, de ouvir, perguntar para as pessoas e as pessoas às vezes não saberem responder essas perguntas, né? Outra questão são os valores, né? Então, o que que é tão importante para você que você não abre mão de ser ou de receber? Então, assim, o que que é o ponto máximo? Assim? Então, isso é inegociável. Isso é negociável, mas isso é inegociável. Esse é um valor né? Por exemplo, para mim, um grande valor é a verdade, né? A verdade é inegociável, assim, você precisa ter esse compromisso com a verdade, né? E o que que é valoroso para você, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores, né? A gente, por exemplo, usa exemplo de empresa, né? Quando você vai abrir uma empresa, eles colocam lá quais são, né, os valores da empresa. O que que a empresa está comprometida? O que que ela vai cumprir? Então, quais são os seus valores? E outra palavra que está muito em voga, e todo mundo fala, todo mundo, né, discute, é o tal do propósito, né? Propósito. Qual é o meu propósito? O que que eu vim fazer nesse mundo? Né? E o propósito, para mim, ele está muito ligado, primeiro, ao autoconhecimento. Se você não se conhecer, você não vai entender qual é o seu propósito. Se você não souber quem é você, o que você quer, o que você não quer, o que você gosta, o que você não gosta, onde você quer chegar, você não sabe qual é o seu propósito. E eu gosto muito desse conceito japonês que chama Ikigai, né? Eu coloquei até o desenho ali, né? Esse Ikigai é uma junção de algumas questões. Então, por exemplo, o que que eu sou bom, né? O que que eu sei fazer? E o que que eu sei fazer, ele fala da minha paixão e da minha profissão, né? O que que eu amo fazer, né? Então, quais as atividades que eu amo fazer? E aí, dentro dessas atividades, vai ter a minha paixão e a minha missão. Então, o que que o mundo precisa? Então, se eu olho para lá, tudo que eu
o que eu sei fazer, o que eu amo fazer e o que o mundo precisa, que se eu posso oferecer o que o mundo está precisando, eu vou ter aqui a minha missão e a minha vocação. E por último, o que eu posso ser paga para fazer, né? Então, aqui vai entrar a minha profissão e a minha vocação. Porque, por exemplo, não adianta nada ser minha paixão, porque eu não vou ser paga, talvez não seja paga para fazer minha paixão. Então, se você junta todos esses itens, o item do meio é o Ikigai. Ele é algo que eu sei fazer, que eu amo fazer, que o mundo precisa e que eu posso ser paga para fazer, né? Então, o propósito, para mim, ele está muito ligado a isso, a juntar todos esses itens aqui. Você pega, por exemplo, pessoas que... e não precisa ser alguma coisa assim muito absurda, muito espiritual. Por exemplo, uma pessoa que adora fazer pão e que faz o melhor pão do mundo e que vende o pão dele. Então, assim, olha só, a pessoa sabe fazer pão, ama fazer pão, sabe que as pessoas compram pão para comer e consegue vender isso. Então, é uma questão muito simples que você pode entender o que é o tal do propósito, o que é o tal do Ikigai. E você só vai chegar nisso pelo autoconhecimento, né? Sabendo, fazendo a listinha lá de tudo que você sabe fazer, tudo que você ama fazer, fazendo uma pesquisa se o mundo precisa disso, e que você pode fazer e vender esse produto, esse serviço, né? Então, essas questões todas que eu falo de escolhas, sempre quando a gente vai montar alguma coisa, a gente faz escolhas, né? Como eu disse, né? Desde do momento que a gente acorda de manhã, a gente faz escolhas. Quando a gente vai montar um curso, a gente também faz escolhas. Então, o que que eu quero trabalhar ali? O que que eu quero discutir ali? Tá tudo muito ligado a essas escolhas todas. Muito bem, isso é um resuminho do resuminho do resuminho do resuminho da apresentação para as pessoas começarem a entender o que é o Círculo de Mulheres. E antes de terminar, eu queria ler um texto para a gente estava falando disso, né, no começo, dessa coisa de que círculos de mulheres estão aumentando. Existe uma autora que é a Genshinada Bolen, acho que eu não vou conseguir mostrar o livro, chama O Milionésimo Círculo. Esse livro não é novo, ele é um livro já antigo, ele é de 2003, essa versão que eu tenho, e tem um item aqui que chama assim, Como Mudar o Mundo. E ela vai contar a história do centésimo macaco, para chegar no milionésimo círculo, né? Então, eu queria ler rapidinho. É assim: o centésimo macaco é uma história que inspirou os ativistas antinucleares a manterem sua luta. Quando tudo indicava que a corrida nuclear armamentista não poderia ser detida. Essa história e sua moral foi adotada como uma fábula alegórica e baseia-se na teoria do campo mórfico do biólogo Rupert Sheldrake, que é a base também da constelação sistêmica. Ela diz que a mudança no comportamento de uma espécie ocorre quando uma massa crítica, um número exato necessário, é alcançado. Quando isso acontece, o comportamento ou o hábito de toda a espécie é alterado. Então, ela conta uma versão mais conhecida dessa história. Há mais de 30 anos, cientistas estudavam colônias de macacos em ilhas isoladas nas costas do Japão. De maneira a observá-los e anotar registros, os cientistas atraíam os macacos para a praia, oferecendo-lhes batata doce. Os macacos desciam das árvores para aproveitar a refeição gratuita e se colocavam numa posição de onde podiam ser facilmente observados. Um dia, uma macaca de 18 meses, chamada de Imu, começou a lavar sua batata no mar antes de comê-la. Imagino que isso melhorou o sabor, por tirar os grãos de areia, de pesticidas, ou então ficava mais saborosa por conta do sal. Imo mostrou a seus companheiros de brincadeira e a sua mãe como lavar as batatas. E seus amigos mostraram às suas mães, e gradualmente mais e mais macacos começaram a lavar suas batatas, ao invés de a comerem como eram oferecidas.
Inicialmente, apenas as fêmeas adultas que imitavam seus filhotes aprenderam, mas gradualmente outros aprenderam também. Um dia, os cientistas observaram que todos os macacos daquela ilha estavam lavando suas batatas antes de comê-las. Embora isso seja significativo, o que mais foi fascinante é que essa mudança no comportamento não ocorreu apenas naquela ilha. Subitamente, todos os macacos de todas as outras ilhas estavam lavando as batatas. Apesar das colônias de macacos das diferentes ilhas não terem nenhuma comunicação entre si. Ela faz essa analogia com os círculos de mulheres, né? Que a cada dia vai aumentando o número de círculos de mulheres e aumentando, até que chegar no número crítico, que pode mudar o comportamento de todo mundo, que pode afetar o comportamento de outras mulheres, né? Por isso que a gente diz que os círculos de mulheres, eles curam todas as mulheres que vieram antes de mim e todas aquelas que vão vir depois de mim. Então, um círculo de mulheres, ele tem um poder muito maior de autoconhecimento, de autocuidado, mas também ele afeta como uma onda todas as outras mulheres. E talvez a gente seja aí precursora de um mundo de mulheres mais felizes, de mulheres mais empoderadas, de mulheres mais libertas, né? Então, eu queria terminar essa fala e abrir a fala para vocês, convidando para participar de círculos de mulheres, para se conhecer, mesmo que seja para você experimentar, né? Para você entender qual é o seu, para você entender onde é o seu lugar. Mas é um convite. Obrigada. Vou Lu, fecha a parar apresentação. aqui. Isso, obrigada. Isso. Amei sua apresentação. Obrigada, querida. Muito obrigada. Tem alguma mensagem? Eu vi que chegaram algumas palavrinhas. Eu tenho, alguém tem, eu tenho. Quem entrou depois, a Thelma, é minha prima. Oi, prima. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade. Vou parar a gravação, tá?